Olá, damos início a mais um episódio do Direito FMU Talks, o podcast do curso de Direito da FMU. Temos aqui hoje, junto comigo, o professor Edson Nalon Silva e o professor Luiz Roberto Soares Margato. Estamos conversando sobre a carreira policial, sobretudo a carreira policial militar, e a ligação dessa carreira com o direito, com a docência, temas que ambos os professores dominam muito bem. E dentro dessa conversa que nós estávamos tendo, nós falamos aqui a respeito de algumas áreas de atuação dentro da Polícia Militar. Quais são essas áreas de especialização que existem dentro da polícia? A gente viu aqui que o bombeiro faz parte da polícia, enfim. Em quais áreas que o policial ele consegue atuar? Bom, vamos falar na questão do direito, utilização do direito, né? O advogado. Se nós focarmos só no advogado, o advogado na área do direito militar, a gente pode dividir em dois caminhos distintos: o direito administrativo militar e o direito militar, né? A própria justiça militar. No direito administrativo militar, o advogado ele pode atuar na defesa dos policiais militares acusados no âmbito administrativo de uma falta administrativa, um atraso, um acidente de viatura, que ele seja responsável pela indenização do Estado, ou mesmo uma outra acusação administrativa. Esse policial militar ele vai ser acusado em um procedimento administrativo e fará jus aí a uma defesa técnica. Então, ele pode constituir um advogado, o advogado pode se especializar nessa área de atuação, que seria o direito administrativo militar. Já na justiça militar, mais amplo ainda, que aí nós temos uma justiça especializada, com toda uma estrutura. E aí a gente não pode pensar apenas em polícia militar, né? Mas sim em toda a questão militar, porque as Forças Armadas é o carro-chefe no nosso país das questões militares. Então, nós temos aí a Justiça Militar Federal, e aí vai englobar as Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, e os crimes praticados pelos integrantes das Forças Armadas, ou contra, né, civil também pode praticar um crime militar, seria contra as Forças Armadas, e as Justiças Militares Estaduais, englobando aí as polícias militares estaduais e os corpos de bombeiros militares estaduais. Mas se a gente for abrir muito leque aqui, eu falaria muito e não fecharia. Então, vamos falar só um pouquinho da questão da Justiça Militar Estadual, né? A Justiça Militar Estadual, no estado de São Paulo, ela está muito bem estruturada, com a primeira e segunda instância, tudo num único prédio ali na rua Doutor Vila Nova, no bairro da Consolação, onde nós temos 6 auditorias militares, 3 tratando da parte criminal, 2 cuidando da parte administrativa, e junto, no mesmo prédio, nós temos a segunda instância, que é o próprio Tribunal de Justiça Militar. E ali, sim, o advogado que opta por atuar nessa área, uma excelente área, uma área especializada, ele vai poder desenvolver toda a sua capacidade de defesa dos policiais militares que venham a ser acusados de crime, e o julgamento em primeira ou segunda instância. Então, assim, em rápidas palavras, nós temos uma vasta área onde você pode utilizar o direito, isso só falando em termos de advogado. Mas dentro da polícia, nós utilizamos muito o direito, como falamos no nosso outro episódio. Eu trabalhei aí durante 4 anos e meio na seção de Justiça e Disciplina, diretamente com essa questão do direito administrativo militar, sindicâncias, procedimentos administrativos, inquérito policial militar, e por que não dizer outras áreas, como o próprio direito administrativo amplo, onde eu cuidava da parte de licitações na diretoria de finanças. É curioso, se me permite, professor Nalon, complementar, interessante que quando nós pensamos no direito militar, penso que os nossos alunos que estão aqui nos ouvindo, lembro vocês, todos nós, né, do artigo 125 da Constituição, que ela faculta aos estados, ao estruturar a justiça dos estados, criar justiça militar própria nos estados cujo efetivo policial militar seja superior a 20 mil homens. E é uma faculdade aos estados na sua estrutura dos entes, né, federados. E de todos os estados da federação, 3 somente acolheram.
Então, a gente só vai ver um tribunal de justiça militar, ou seja, uma segunda instância, uma justiça própria, uma carreira de justiça militar. Pois quem que é o juiz militar? Nós temos um concurso para juiz militar, um civil que ocupa a cadeira de juiz militar, né? Mas só temos em Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Só esses 3 estados. Nos outros estados nós não temos uma justiça militar própria, a gente acaba tendo o próprio PJ funcionando como um segundo grau de jurisdição. E o curioso é que a justiça militar, desde o seu primeiro grau, diferente da justiça comum, não é uma justiça de julgamento monocrático, singular. Nos crimes que não forem contra civis, o julgamento ele será por 5 juízes, um juiz de carreira, próprio de carreira, e outros 4 juízes militares. Isso num primeiro grau de jurisdição. Então, nós temos esse colegiado desde o primeiro grau de jurisdição. E esses 4 outros juízes que acompanham o juiz militar são oficiais de carreira que são convocados para pertencer ficam à disposição da Justiça Militar por um período, normalmente 3 meses, e depois voltam para suas funções. E ali exercem, de fato, a função de juízes, né? Obviamente, a dosimetria da pena e as peculiaridades recaem ao juiz togado, mas o voto, ele é amplamente debatido e acolhido de acordo com que a maioria disciplinar. Então, são curiosidades peculiares. Nós temos um código penal militar e um processo penal militar, ou seja, temos uma imensidão de direito militar. E talvez a gente pergunte, poxa, mas o que é crime militar? Na verdade, em apertada síntese, aquela conduta que o militar pratique estando em serviço, né? Há outras hipóteses, mas de maneira mais clara, se o militar está de serviço e praticar um crime previsto no Código Penal ou em qualquer outra legislação penal que nós tenhamos, legislação civil, ali estará cometendo um crime militar e ali estará sujeito à justiça militar. Então, essencialmente, essa é uma área para atuar. Nós temos grandes advogados que atuam nessa área, é um mercado muito bom de atuação. Tivemos professores especializados nessa área, assim, tem grandes professores especializados nessa área do direito militar, e é um nicho específico que não conta com muitos profissionais e é um ótimo local, área, né, ação de trabalho. É isso, inclusive, que ambos os professores comentaram. Eu uma vez li uma pesquisa, salvo o melhor juízo, foi feita pela Associação dos Magistrados Brasileiros, pela AMB, perguntando sobre o conhecimento que os juízes comuns, os juízes da justiça comum, tinham a respeito do direito militar e da justiça militar. E era um conhecimento praticamente nulo. Eles maciçamente diziam que não conheciam a área, até porque não é uma área que costume ser tratada, ser prevista nas matrizes curriculares dos cursos de direito. Não tem, na FMU não tem, mas não é na FMU, no Brasil inteiro, nenhuma faculdade de direito que eu me lembre traz aí o direito militar como uma área. Então, realmente, se o aluno quiser depois seguir, é uma área interessante porque é possível atuar tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito judicial e mesmo no âmbito do Poder Judiciário, na Justiça Militar, não tem só causas criminais, então aquele que, por alguma razão, não gosta de crime, não gosta de penal, pode ir para a área de direito administrativo, que é uma área que ambos os professores aqui transitam muito bem, todas as ações cíveis contra medidas disciplinares militares são, por força da Constituição, como o professor Margato citou, são processadas perante a Justiça Militar. Mas isso traz até um complicador, e até eu vou estender aqui a pergunta. Se nos outros estados nós utilizamos essa estrutura da justiça comum e os juízes eles não têm uma especialização, isso não traz um problema para a própria polícia? Como que se dá essa relação da polícia com a justiça militar? Porque, eventualmente, tudo bem, nesses 3 estados que foram citados, há uma especialização realmente e há aí um conhecimento muito mais próprio, muito mais apropriado dos magistrados que trabalham, quanto a carreira para que depois o julgamento saia o melhor possível, né? Nos outros estados que não têm essa especialização tão grande, como é que funciona isso? Enfim, vocês poderiam comentar a respeito disso um pouquinho? Sim.
até porque fui professor de processo penal militar na Academia do Barro Branco durante 6 anos, né? Então a gente tinha, né, fazer essas pesquisas, como é que estavam ocorrendo os julgamentos nos outros estados. Então, alguns estados, como por exemplo o Rio de Janeiro, em primeira instância, ele possui as auditorias militares, porque o juiz de primeira instância na Justiça Militar é chamado não de vara criminal, mas de auditoria militar. Então, alguns estados, a Justiça comum se estrutura de forma que cria ali uma vara especializada, né, o que nós vamos chamar aí de auditoria militar. Outros estados não. Aí vai incorrer nesse problema do juiz criminal comum acabar julgando aí quando houver um crime militar. Mas penso que nesses estados que não têm as auditorias militares, os juízes já se familiarizaram um pouco mais com essa possibilidade de julgar crime militar quando esse crime militar ocorre no âmbito do Estado, né? Fazendo sempre aquela ressalva que a Justiça Estadual não vai julgar crime militar do âmbito federal, que envolve aí as Forças Armadas. Então, nesses estados que não tem a auditoria militar, cabe ao juiz da vara criminal comum realizar ali o julgamento em primeira instância. Também nos estados que não tem o Tribunal de Justiça Militar, né, então excluindo aí os 3 que o professor Margato citou, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, os demais, quando há o recurso para a segunda instância, quem acaba fazendo o julgamento é o próprio Tribunal de Justiça. E da mesma forma, na mesma linha de raciocínio, penso que os tribunais desses estados acabam também se especializando, acabam também se dedicando, se debruçando aí sobre a matéria, a fim de que possa dizer o direito a exercer a jurisdição nos casos que lhes são competentes. Então, a funcionalidade é dessa maneira, né? Cada um aí fazendo o julgamento no seu estado. Legal. E tenho uma pergunta aqui adicional. Esse modelo de polícia militar, tal como existe no Brasil, ele é algo tipicamente brasileiro? Ele só existe aqui ou é algo que existe em outras polícias do mundo? Como que as polícias ao redor do mundo se organizam nesse sentido? Excelente pergunta, professor. A gente tem, às vezes, há um debate, às vezes pouco aprofundado na temática de fato que é a polícia militar, de imaginar que a polícia militar seja um resquício do regime militar, do regime militar que só existe aqui no Brasil. Não é uma verdade. A estrutura, e a gente tem que diferenciar a estética de investidura militar. A investidura militar é aquela que coloca um regulamento próprio, um código próprio para os militares, e não só a estética. Por exemplo, imaginamos a Guarda Civil Metropolitana tem uma estética militar. Tem fardamento, tem hino, pessoal macho, tem uma estética, mas não tem uma investidura militar. Uma investidura militar significa, por exemplo, o cometimento de crime se desrespeitar ao superior. Meu superior me dá uma ordem, desrespeita crime, ser preso, né, efetivamente. Então, a estética, a investidura militar, ela implica em 2 colunas, que é hierarquia e disciplina. E não é algo tão somente tupiniquim, né, de raízes brasileiras. Temos os carabineiros no Chile, temos isso na França, temos em Portugal, temos na Espanha. A estrutura de polícias militares nós temos no mundo afora, né? Essa estética, essa investidura militar, temos no mundo afora, né? O grande exemplo da América Latina que funciona muito bem são os carabineiros no Chile, uma polícia muito respeitada, muito bem equipada, que promove uma sensação de segurança muito grande. Mas aqui a gente tem um diferencial também, e aí é um debate profundo, mas tão somente para o tema ficar pontuado, que é a dicotomia com relação ao tipo de polícia. E aí isso é algo próprio nosso, nós não vemos em outros países, que é essa fragmentação, essa separação do ciclo de polícia, né? A polícia militar nem a polícia civil tem um ciclo completo de polícia, de patrulhamento, de prevenção e depois de encaminhamento disso para o Ministério Público. Todas as polícias do mundo, todas, talvez um país na África tenha exceção, mas atuam com o ciclo completo. O Brasil, tão somente, que não atua. Há debates sérios no Congresso Nacional, com a dificuldade disso avançar, mas há grandes debates sobre isso. O que se tem mitigando em alguns estados é o que nós chamamos de termo circunstanciado,
a possibilidade da Polícia Militar elaborar nos crimes de menor potencial ofensivo, elabora um termo substanciado e encaminha diretamente à autoridade judicial, liberando as partes ali no local e permitindo que a viatura volte rapidamente para o serviço. Então, o termo circunstanciado é algo que já acontece em uns 10, 12 estados aqui do Brasil e é algo que caminha para ser implantado no Brasil inteiro. Já é um avanço significativo para a população nesse sentido. Professor Nalon, quer complementar algo? Bom, acho que o professor Margato, ele recentemente terminou o mestrado profissional dele, fez pesquisas na área, ele é mais do que apropriado para falar sobre essa questão da investidura militar das nossas polícias, mas eu costumo dizer que cada sociedade ela possui as instituições nos formatos que lhes são próprios. Então, muita gente critica. Eu lembro que em 2008, houve muitas reuniões, muitos consegues criticando essa questão. Então, desde quando eu estou na polícia, fala assim em acabar com o militarismo, isso, aquilo, aquilo outro. E em 2008 isso foi muito forte, mas percebeu-se que o problema não era a investidura militar, a questão não é essa, né? O que se critica são outros problemas maiores da nossa sociedade e que não adiantaria acabar com o militarismo, porque talvez o problema fosse só aumentar. Sim, o que o professor Luiz Margato falou, eu ressalto aqui, há uma importância grande em nós discutirmos essa questão do ciclo completo de polícia para um melhor atendimento para a sociedade. Isso é importante. Também é importante uma resposta pronta para a sociedade, como ele bem colocou, o termo circunstanciado. Né? O que é o termo circunstanciado? Previsto na Lei 9.099 para os crimes de menor potencial ofensivo, é aquela pronta resposta, aquele negócio de que o policial que primeiro chega no local de uma ocorrência, entre aspas, simples, né? Se é de menor potencial, possa ali resolver. Não se tenha que se conduzir para um outro local, para um distrito policial, para se demorar às vezes 2, 3, 4 horas para se registrar essa ocorrência, porque tem outras ocorrências na frente. Então, isso sim agilizaria e entendo que seria o melhor método da resposta para a sociedade. Então, a discussão deve ser em torno disso, talvez não aí se a estrutura é ou não militar. Ok, obrigado, professores. Nós temos aqui, acho que 30 segundos cada um, para o nosso tempo não ser esgotado. Agradecendo a todos, gostaria de saber aqui se vocês têm algum comentário adicional, alguma dica para os nossos alunos, bem rápido mesmo, que nós temos que encerrar. Bom, eu quero agradecer ao professor Fábio, agradecer à FMU pela oportunidade de a gente poder falar um pouquinho aí sobre a carreira militar, sobre o direito e a carreira militar, isso é muito importante. Aos alunos que pretendem atuar na área, não percam tempo, se especializem, se dediquem, é um campo muito bom, tem uma vasta área para trabalhar e pode contar conosco para as devidas orientações. Nesse sentido, professor, agradeço a oportunidade e também aos alunos, pensem seriamente em atuar nesse campo, é um campo muito bom, em concursos públicos, há ótimos concursos públicos na área policial e acreditem que há uma possibilidade de realização, de realmente ser feliz, sabe, fazer aquilo que você gosta e se divertir, mas, poxa, que legal, hoje é um dia de trabalho. Então, a carreira policial, ela propicia isso, negavelmente, uma carreira sem rotina, com muito prazer, com muita alegria. Ótimo, muito obrigado, professores, foi uma satisfação recebê-los aqui hoje. Esse foi mais um episódio do Direito FMU Talks, o podcast do curso de Direito da FMU. Continuem nos acompanhando e até a próxima. Tchau.